Tá certo, galera? Que privilégio poder estar com vocês nessa noite de sábado. O fato é que todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, né? E na quarentena, a gente não está podendo dar um rolê com os amigos, jantar fora naquele restaurante que a gente gosta, mas a gente pode estar junto nos encontros online. Eu, como o Lê falou, sou aqui da Comuna de Ermelino, aliás, estou aqui no prédio. Vim para cá porque tenho um encontro com o Nadim e a Beth, já, logo depois desse tempo aqui. E eu tenho 3 filhas, né? Sou casado com a Vanessa, tenho 3 filhas, a Larissa, a Lana e a Lavínia, e tenho tido o privilégio de, há alguns anos, poder servir a Comuna de Ermelino através da liderança do MAG. Eu quero ler com você nessa noite, principalmente 2 textos, e eu creio que Deus vai pegar essas verdades da palavra e torná-las específicas para você. Eu tenho visto jovens e adolescentes terem o seu destino transformado com base nestas verdades que nós vamos ler já aqui juntos. A palavra, ela é eficaz, não é? Para mudar a nossa história, para transformar tudo que precisa ser mudado, para restaurar o nosso homem interior, para nos encher com o Espírito Santo. A palavra é poderosa para todas estas coisas, e eu quero começar aqui junto com você, lendo o texto de Isaías 61, que você conhece bastante. Esse texto tem me acompanhado nos últimos anos. Deus tem feito com que Isaías 61, que foi um dos primeiros textos bíblicos que eu conheci na minha conversão, tem feito que nesses últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos, ele grite dentro de mim. E Deus tem despertado muita gente através desse texto, e eu acredito que hoje você vai ser despertado para esse novo tempo. Eu quero começar pensando aqui com você no seguinte: você dentro da sua realidade aí, como é que você se lembra de quando Deus apareceu para você pela primeira vez? Você se lembra do seu primeiro encontro com Deus? Você se lembra o que Ele fez, o que Ele mudou? Você se lembra em quais pecados você estava preso? Você consegue se lembrar qual era a sua maior dificuldade nos dias em que Deus apareceu para você pela primeira vez? Você lembra disso? Eu quero pensar um pouco com você aqui, porque Isaías 61 fala a respeito disso, né? Fala de Deus chegando na vida de alguém e mudando a história dele. Deus aparecendo para alguém e mudando o destino dele. Se você está aqui com a gente hoje e você ainda não teve o seu destino mudado por Deus, então se prepara, porque é hoje. É hoje que Deus vai marcar a sua história. É hoje que Deus vai usar para restaurar a sua história e para começar algo novo e poderoso para os próximos dias e anos da sua vida. Então, Isaías 61 diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Esse texto está falando a respeito de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre Jesus, ok? E o Espírito do Senhor está sobre ele para que ele leve as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos. Olha isso. Muito provavelmente coisas desse tipo aconteceram na sua e na minha vida. Aquilo que nós estamos falando aqui, a primeira vez que Deus apareceu para você e para mim, normalmente ele nos pegou dessa maneira. Ele nos encontrou cheio de más notícias e ele veio com boas notícias. Ele nos encontrou e veio restaurar o nosso coração. Anunciar liberdade aos cativos, libertação de trevas aos prisioneiros. Para proclamar a bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas e óleo de alegria em vez de pranto. Talvez tenha sido você que estava debaixo de um momento de choro, de pranto, de lamento, e ele veio e te colocou óleo de alegria, colocou uma nova canção nos seus lábios. Ele mudou a sua história, é assim que ele faz. Um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça e plantio do Senhor.
Olha só o que esse texto está dizendo. Esse texto está dizendo que Jesus, ele chega na vida de alguém, não importa o que ele esteja passando, não importa se ele esteja triste, angustiado, preso, não importa se seja uma enfermidade, o que quer que seja, Jesus entra e restaura. Jesus chega e muda a história. Jesus entra e transforma tudo. Jesus, então, um dia ele chegou na sua vida, aleluia. Você pode dizer aleluia onde você está? Aleluia. Jesus entrou na sua vida, ele mudou a sua história. Então, a partir do versículo 4, diz assim, olha só. Eles, aqueles que Jesus entrou na vida deles e os restaurou, que é você, está falando de você agora. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Deixa eu te perguntar. Tem alguma área da sua vida que está cheia de escombros? Tem alguma situação na sua vida que está como umas velhas ruínas? Que circunstância que se parece com o que a Bíblia está dizendo? E mais do que isso, você conhece alguém que está com ruínas em sua vida? Porque ele diz que vai levantar você. Sim, você que foi salvo e restaurado por Jesus. Ele vai levantar você para reconstruir as velhas ruínas e restaurar os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os seus rebanhos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor. Eu estou falando aqui com uma geração de sacerdotes do Senhor. Verso 7. Verso 6 ainda. Sacerdotes do Senhor, ministro do nosso Deus, vocês se alimentarão das riquezas das nações e do que era orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar de vergonha que sofreu, o povo receberá porção dupla ao invés de humilhação. Ele regozijará na sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra, porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e a maldade. Esse texto, enfim, está dizendo para nós o seguinte, que Deus restaurou você. Deus, ele mudou a nossa história para que a gente, a partir daí, não fique parado. Ele mudou a nossa história e fez de nós carvalhos de justiça. Ele mudou a nossa história e fez de nós agora pessoas que vão reconstruir na vida de outras pessoas. Deus mudou a minha e a sua história e agora ele usa eu e você para levantar ruínas, limpar a sujeira e restaurar outras pessoas. Ei, escuta o que eu estou te dizendo. Jesus não estava de brincadeira quando ele morreu numa cruz. Jesus não veio ser moído numa cruz, como eu costumo dizer, para que eu e você simplesmente tivéssemos um carro melhor. Pô, a blusa que tá frio aqui, segura aí. Para que eu e você tivéssemos um carro melhor. Jesus, ele não veio morrer numa cruz para que eu e você tivéssemos mais dinheiro no bolso, fizéssemos a faculdade que a gente tanto sonha. Pô, tudo isso é legítimo, cara. Mas Jesus, ele morreu e ressuscitou, e ele restaurou, ele entrou na sua vida, porque a morte e a ressurreição dele fez isso, restaurou a sua vida, ele enxugou dos seus olhos as lágrimas, ele quebrou as algemas que te prendia, ele restaurou toda a sua história. Para quê? Ele restaurou toda a sua história para que agora você seja aquele que restaura a história de outros. Então, eu quero que você pense agora, nesse momento, o que você pode, nesses dias, reconstruir? Vamos pensar que o Leandro acabou de dizer aí que vocês estão aí em Mag Itaquera num novo momento, num momento de reestruturar algumas coisas. Olha só, ele usou a palavra reestruturar algumas coisas. E esse momento de reestruturação, de construção, esse momento de edificar algo significativo, relevante, ele tem a ver com você, e a Bíblia disse isso. Eu vou ler de novo, para você não achar que sou eu, que estou empolgado demais. Olha só. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas. Sim, você. Você vai renovar as cidades arruinadas. Sim, você vai restaurar todas essas coisas. Você entende? Deus está falando com você.
que têm sido devastadas de geração em geração. Então, eu começo aqui, esse primeiro ponto que eu quero lembrar você é o seguinte: você não foi salvo em Cristo Jesus para o seu próprio benefício. Você foi salvo em Cristo Jesus para viver o reino de Deus na terra, que mira outras pessoas. Eu quero que você pense comigo que o evangelho de Jesus, ele limpou você da sujeira que você estava, ele restaurou vidas que doíam tanto em você, para que agora você possa restaurar pessoas que andam perto de você, para edificar projetos poderosos, para marcar uma geração. Foi isso que ele fez. E eu quero completar aqui lendo o texto, que também tem me acompanhado há algum tempo, de Samuel, 1 Samuel, capítulo 13. Olha esse texto. Esse texto, meu irmão, ele vai mexer com você. E você, depois de hoje, você nunca mais vai ser o mesmo. Suas posturas. Esse texto, ele vai martelar na sua cabeça todos os dias, te lembrando a respeito do que Deus espera de mim e de você. Então vamos lá, olha só. Se você puder aí, abra a tua Bíblia, porque provavelmente seu celular você está assistindo essa live, né? Então não dá para conectar o celular, para você não se distrair. Abra uma Bíblia aí, em 1 Samuel capítulo 13, versículo... Eu vou ler a partir do versículo 16, beleza? Diz assim, ó. Saul e seu filho Jonatas, acompanhados de seus soldados, ficaram em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Micmas. Uma tropa de ataque saiu do acampamento filisteu em 3 divisões. Presta atenção aí, estou falando de guerra. Uma foi em direção a Ofra, nos arredores de Sual. Outra em direção a Bet-Heron. E a terceira em direção à região fronteiriça, de onde se avistava o vale de Zeboim, diante do deserto. Verso 19. Nós estamos em 1 Samuel, capítulo 13, tá? Verso 19. Naquela época, se você está com a sua Bíblia aí, uma caneta, risca aí, ó, faz uma marca aí, sublinha. Naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro. Circula a palavra ferreiro. Não havia nenhum único ferreiro em toda a terra de Israel. Pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Armas de guerra, certo, gente? Espada e lança, arma de guerra. Assim, eles tinham que ir aos filisteus, olha só, os hebreus, o povo de Deus, tinha que ir até o povo inimigo, para afiar os seus arados. Olha, presta atenção agora. Ó. Arado, marca aí na sua Bíblia. Arado, enxada, machado e foice. Essas armas são armas do quê, gente? Não são armas. É verdade que os homens às vezes usam elas como armas. Mas essas são ferramentas de trabalho. Olha só, arado, enxada, machado e foice. Presta atenção nisso. Os filisteus não permitiam que os hebreus tivessem ferreiros. E a gente já vai falar um pouco mais do que é ferreiro. Mas eles tinham e permitiam que os hebreus viessem até eles, para os seus ferreiros filisteus, para afiar arados, enxadas, machados e foices. Fazer espada e lança, não. Mas para fazer ferramentas de trabalho, sim. O preço, e cobrava, o preço para afiar rastelos e enxadas era 8 gramas de prata. E 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, presta atenção nisso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e Jonatas. Se ligou aqui? Olha o que esse texto está dizendo para nós. Leandro, galera de Itaquera, você que está nos assistindo, você que é um convidado, talvez esteja aí pela primeira vez,
A Bíblia está mostrando para nós. Primeira coisa que a gente viu aqui, Jesus veio e restaurou nossa história. Amém, aleluia. Ele restaurou nossa história para quê? Ele restaurou nossa história para que agora nós sejamos os reconstrutores de cidades. Para que a gente, não o outro, não é o outro fazer em nosso favor, agora é conosco para fazermos em favor de outros. Eu quero que você pense comigo. O que é que você pode reconstruir na vida dos membros da sua célula? O que é que você e eu podemos reconstruir na vida de um vizinho? O que é que eu e você podemos reconstruir nesses dias com o trabalho material da igreja local? O que é que eu e você podemos restaurar nesses dias? Porque é com você. A gente sempre acha que é com o outro, né? A gente sempre pensa que a tarefa, essas tarefas é para o outro. Normalmente a gente pensa até assim, poxa, eu não tenho capacidade, muitos de nós pensam, eu não sei fazer, acho que eu não sirvo para isso. Ei, Deus disse que Ele te salvou para salvar, que Ele te curou para curar, que Ele enxugou suas lágrimas para que você hoje seque a de outros. Isaías 61. E quando a gente chega aqui em 1 Samuel, capítulo 13, a gente enxerga uma guerra. E eu quero lembrar você, a gente está em guerra espiritual. Não só por causa do momento que vivemos, da circunstância do Covid, não. Essa é só mais uma etapa da batalha. A gente está em guerra espiritual desde que nascemos. Há uma luta por nós, contra nós, por nossas almas, a favor das nossas almas e contra as nossas almas, e ao nosso redor. E a gente acabou de ler aqui, em Samuel, capítulo 13, que havia um exército. Pensa comigo. O exército dos hebreus a cidade estava sitiada. Você lembra? Os primeiros versículos 16 e 17 falaram que... O Lê está entrando aí. E aí, Lê? Tá cortando aí? Não, deu um corte aqui. Tá tudo bem? Posso continuar? Acho que posso, né? Vou mandar embora, então, aqui. Então, a gente percebe, dentro dessas realidades que estamos lendo aqui, que a gente nota, então, que aquela cidade estava sitiada, certo? Eles estavam cercados. O território deles já estava ocupado. Então, eu quero que você pense no seguinte: o exército de Deus estava com o território ocupado pelo exército inimigo. O exército inimigo, o que ele queria? Impedir o exército hebreu de ter armas para poder guerrear. Porque se eles tiram as armas, fica um exército, vamos ser sinceros, né? Fica um exército ridículo. Você já viu um exército sem armas? Qual o poder que um exército sem armas tem? E eles tiraram do povo de Israel os ferreiros. Não havia nenhum ferreiro em Israel. O que é um ferreiro? Quero ler aqui para você, ó. Ferreiro. O ferreiro, eles são aqueles que têm a capacidade de pegar um material bruto e transformá-lo em arte, em uma peça, por exemplo, numa espada. Ferreiro é um artífice, um artesão, um lapidador. Ele lapida o material, ele é um estampador. Aqueles que pegam um material bruto e transformam em peças que funcionam. Olha isso. Eu acho que isso tem muito a dizer para nós. Ferreiros são aqueles que pegam material bruto e transformam em discípulos de Jesus. E transformam numa ferramenta que funciona. Porque discípulos funcionam muito bem. Por isso que eu e você precisamos estar dentro de um discipulado, sermos acompanhados, porque um discípulo funciona. A multidão de Jesus às vezes dá trabalho e faz besteira, mas discípulos funcionam muito bem. Aí a gente continua aqui, ó, dentro dessa realidade, seguindo,
Olha o que diz aqui. Ferreiros, eles dão identidade a tarugos de ferro, fazendo deles espadas cortantes e lanças agudas. Vou fazer mais uma pergunta para nós. Quem que é o tarugo que você está lapidando nesses dias? Quem é o ferreiro que está lapidando você como tarugo nesses dias? Tem alguém colocando a mão em você? Tem alguém arrancando aquilo que precisa ser tirado? Tem alguém moldando você para que você se torne uma ferramenta que funciona bem? Mais do que isso, você está moldando alguém segundo a imagem de Cristo? Você está trabalhando na vida de alguém e ser ferreiro dá trabalho. Ser ferreiro tem as suas dores. Na vida de quem você está trabalhando? Quais são as pessoas que eu e você estamos moldando nesses dias? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: o diabo, sistema desse mundo, a Bíblia diz que esse mundo já está no maligno, certo? E o diabo, que é o pai da mentira e o príncipe desse século, ele tem total interesse em arrancar os ferreiros do exército de Deus. Sabe, não adianta ter uma célula grande, não adianta ter uma igreja grande. Na verdade, não adianta a gente ter muito movimento. É muito insignificante movimentos grandes sem que haja verdadeiros ferreiros no meio desse exército. O que a Bíblia está ensinando para nós aqui é que o diabo, o tempo inteiro, o inimigo, os filisteus, eles vão trabalhar para que não haja gente que faça discípulos. Poxa, a gente às vezes quer tanta coisa, não é? Como jovem, a gente quer que tenha tanta coisa no nosso mag. A gente pensa em coisas mirabolantes, diferentes, e elas são legais, elas podem ter, não tem problema. Mas o que precisa ter mesmo é gente deixando o ferreiro pôr a mão em si, para arrancar as arestas e moldar para se tornar uma ferramenta que o diabo vê e estremece. Por quê? Porque se torna parecido com Cristo. O ferreiro torna outros espadas e lanças. Meu irmão, jovem da CG de Itaquera, jovem que me ouve agora, em nome de Jesus, levanta e decida a partir de hoje ser um ferreiro onde você está. É muito interessante que a gente leu que, apesar deles não terem ferreiros, os filisteus, o povo inimigo, fazia questão. Olha só isso, olha que ponto interessante. O povo filisteu fazia questão de afiar as ferramentas de trabalho, as armas de guerra não, mas as ferramentas de trabalho do povo de Deus. O que isso significa? O povo filisteu, o povo inimigo, queria manter o povo de Deus ocupado, distraído daquilo que não vence guerra. Ei, você e eu vamos ser convidados o tempo inteiro para se distrair, para ser distraído com afazeres, distraído com as nossas profissões. Olha que eu não estou dizendo aqui para você não correr atrás da profissão, hein? Ok? Jovens, vocês precisam estudar, serem os melhores do que fazem, mas que a sua profissão seja para a glória dele também. Porque o sistema do príncipe desse século trabalha dia e noite para nos ocupar, moldando as nossas ferramentas de trabalho para que elas estejam bem afiadas, então a gente gaste o nosso tempo trabalhando, ao invés de vencendo guerras. Construindo impérios financeiros, ou às vezes lutando tanto e não conseguindo construir nada, mas de um fato ou de outro, ocupado com as finanças, ocupado com outras coisas, ocupado com as redes sociais. São tantas coisas que os filisteus hoje afiam as nossas ferramentas, tornam talvez o nosso celular melhor para a gente gastar mais tempo tirando foto de si mesmo, que não acrescenta nada. Nós precisamos, e a minha oração hoje é essa,
que pelo poder do Espírito Santo, o Espírito entre no nosso interior nessa noite. Vire a chave de que nós somos salvos. Isaías 61. Restaurados, curados, alegrados, trocados as nossas vestes, para que agora a gente vá e dê muito fruto. A verdade é que Deus nos chama de arquitetos dessa cultura. Nós somos os arquitetos da cultura do reino de Deus. Nós somos os que constroem. Então eu quero deixar um desafio para você. Primeira coisa, tem algum território da sua vida como povo de Deus que está ocupado pelos filisteus? Tem algum território da sua vida que os filisteus entraram e estão lá acampados? Se isso existe, hoje é o dia de você pôr um fim nisso. A segunda coisa, você tem permitido que ferreiros moldem você para que você se torne uma peça que funciona nas mãos de Deus? Você tem permitido que o ferreiro mexa onde dói? Você tem permitido ser tratado? Você tem confessado os seus pecados? Você tem corrido para um ferreiro e buscado ajuda e dizendo assim: eu quero ser melhor. Eu não fui salvo para viver sitiado pelo povo inimigo. Eu não fui salvo para ser um tarugo. Eu fui salvo para ser uma espada, para ser uma lança, uma arma poderosa que vence guerras no mundo espiritual. Essa é a segunda coisa. Quem é o ferreiro que molda você? Quem é o ferreiro que molda você? E a terceira, quem é a pessoa? Quem são as pessoas que você e eu temos investido tempo para poder torná-las mais parecidas com Cristo? Nós não queremos levantar um exército ridículo, sem armas. Eu e você, nós somos chamados. Mais do que isso, nós somos salvos. Nós fomos tirados das trevas para ser instrumentos de transformação na nossa sociedade. Aquele texto que eu amo tanto que diz que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Há uma geração que está desesperada para que você apareça. Apareça como? Apareça como uma espada, como uma lança, como um discípulo de Cristo que está sendo moldado por um ferreiro e mudando a história de pessoas à sua volta. Então, eu quero deixar esse desafio para nós. Se tem alguma área da minha vida que é sitiada pelo povo inimigo, por Satanás, princípios errados, tem alguma coisa que precisa ser abandonada? Como é que está o meu namoro? Como é que eu me comunico com as moças, os moços das redes sociais? Que tipo de coisas eu posto? O que eu falo quando ninguém vê? Que tipo de fotos a gente troca? Não é? Que tipo de alimento você tem colocado para dentro? O que você tem comido? O que você tem permitido entrar no seu homem interior? Coisas que te edificam ou que podem matar? Talvez não são coisas nem que a aparência nem é tão ruim, mas você sabe que essas coisas não edificam, não constroem Cristo em você. São acampamentos do inimigo que estão no seu território. Você precisa decidir hoje. Abandonar isso. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A gente quer muito ser usado por Deus, não é? A gente quer muito. Só que sabe quem virou o mundo de cabeça para baixo? Sabe quem foi chamado de cristão pela primeira vez? Sabe quem foi dito deles assim, ó, eis, Atos 17:6, chegaram aqui aqueles que estão virando o mundo de cabeça para baixo? Foram os radicais. Aqueles que abriram mão das suas próprias vidas. E sabe quem vai mudar o mundo no século 21? Sabe quem vai literalmente ser agudo e eficaz na vida de outras pessoas nesses dias? Os radicais. Os radicais. Aqueles que morrem para si, para que Cristo possa aparecer. Você foi chamado para isso em Cristo Jesus. Esse é o meu desejo, que eu e você possamos, nesse ano de loucura mundial, de pandemia, eu e você,
possamos investir tempo naquilo que de fato vale. Formar ferreiros, discípulos de Cristo. Não estarmos envolvidos com aquilo que nos distrai. Cuidado para você não estar sendo constantemente afiado às suas ferramentas de trabalho pelo príncipe desse século, me enganando, te enganando, nos ocupando ao ponto da gente estar tão ocupado que a gente não está permitindo que ninguém ponha a mão em nós e também não temos tempo para pôr a mão em ninguém. Você foi chamado para ser um discípulo de Jesus. Quando ele subiu aos céus, ele disse: vá por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura e faça discípulos de todas as nações. Esse é o nosso chamado. Dá para a gente brincar? Criar uma grande pregação, não é? Criar um culto estético. Mas Deus não se importa com isso. O que Deus espera é que discípulos sejam formados. E eu creio que você fará isso poderosamente, ainda mais, de maneira mais aguda, a partir de hoje. Deus tem promessas para você. E Ele vai cumprir a partir do meu e do seu empenho em fazer o que Ele, de fato, deseja que façamos. O centro do coração de Deus são pessoas. Ele quer filhos. E filhos são os discípulos de Jesus. Amo você, quero orar com você aqui, antes do Lê entrar, ou o Lê já vai entrando aí com a gente. Eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro por mim, por esses meus amigos da CG Itaquera. Nós oramos pedindo graça, autoridade do céu. Pai, que todos nós, cada um que nos assiste, cada um que verá esse vídeo no futuro, nunca se esqueça que o Evangelho é a nosso respeito até chegar a nós. Depois que o Evangelho chegou a nós, ele é a respeito do nosso próximo. E nós temos um papel poderoso nessa obra. Nós somos os arquitetos da nova cultura. São as nossas posturas, ações que construirão o reino em outras pessoas, que construirão em outras, e então o teu plano será que nenhum de nós estejamos com a nossa terra assediada pelo inimigo. Nós anulamos. Eu oro para que esses jovens tenham força para pôr para fora os filisteus. Eu oro para que essa moça agora, Pai, ela ame a si mesmo mais do que ama o namorado, do que ama esse pecado. E amando-se, diga não, ponha um basta. Pai, eu oro para que moços e moças que ao longo dos anos têm queimado no coração deles serem usados por Deus. A partir de hoje, eles percebam que o que estava faltando era permitir que alguém colocasse a mão, um ferreiro nos moldasse. Que seja assim, Pai. Que não nos enganemos com os grandes discursos, com os cultos estéticos, ainda que possamos fazê-los. O que importa mesmo é o dia a dia. Quem está do meu lado direito e esquerdo, se eles estão experimentando o poder de Cristo que há em mim. Que seja assim nessa comunidade local, que esses jovens se levantem para fazer um MAG poderoso, um ministério poderoso. Para quê? Para que Cristo seja formado na vida de outros. Assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, meu irmão. Amém. Palavra poderosa. Sabia que ia vir coisa boa daí. Eu até grifei aqui na minha Bíblia. Grifei aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 13, verso 19. Está grifado aqui, que veio como rema na minha vida e veio como rema para o Mag Itaquera também. Eu tenho certeza disso, cara. Eu creio. Certeza disso. Nós precisamos, né, Lê? Nós precisamos, os cristãos da nossa geração precisam ser despertados que o cristianismo é um grande benefício dado a nós, além da salvação, de podermos ser influentes e exercer domínio e governo positivamente na vida de outros. O cristianismo não é para benefício próprio. O cristianismo é sempre olhando para o outro.
Que pelo poder do Espírito Santo a gente compreenda isso, que os jovens da nossa geração compreendam essa verdade. Porque Deus quer, vamos dizer assim, Deus quer fazer um arregaço, meu brother. Na linguagem do Deus quer fazer um arregaço. Deus quer restaurar, Deus quer mudar a história de muita gente. Mas ele precisa entender a vencida. Então, que em nome de Jesus, eu quero despertar e ter minha mente renovada para isso todo dia, e que essa galera também tenha, que eles saibam que Deus já conta com eles. Deus vai mudar a história de muita gente através de vocês em Itaquera. Já tem feito isso. Amém. Amém, eu creio nisso. Essa verdade que está sobre as nossas vidas e que fique vivo no nosso coração que Deus não é o Deus do gênio da lâmpada, que eu esfrego ela e ele vem meu benefício próprio, mas o Deus ele quer se manifestar através de mim para o próximo. Isso veio como rema na minha vida e sobre o Mag Itaquera também, que eu tenho certeza que Deus está levantando uma geração poderosa aqui em Itaquera que vai fazer a diferença em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amo vocês, viu? Tamo junto. Amigão, obrigado. Eu sei que você tem um compromisso agora com o pastor Nadinho. Quero deixar você em liberdade com isso. O que você precisa de nós, estamos à sua disposição. E não vai faltar oportunidade para a gente poder estar junto, conversando, orando. Você estar junto conosco lá pessoalmente, para a gente poder estar celebrando junto, pulando e fazendo uma grande festa. Todo mundo junto em nome de Jesus, viu, mano? Amém. Vou lá agora, meus amigos, com o meu ferreiro. O ferreiro vai me moldar agora. Dói, mas vai me tornar uma arma poderosa contra o inimigo. Amém? Manda um beijo para Vanessa, para suas filhas, para o Sonadinho, para a Beth também. Amo você, tamo junto. Até já, Manão. Valeu, galera. Pra cima, vamos que vamos, em nome de Jesus.